Agora é a hora de, talvez num jargão não militar, empurrar até as bolas, porque pica não tem ombro. Se você não está muito familiarizado com o jargão militar, talvez esteja familiarizado com o jargão das ruas do Rio de Janeiro. Eles não sabem o que fazer, não sabem o que acionar, não sabem como responder, estão completamente perdidos. Tudo que tentaram contra mim, agora contra o Eduardo falhou, e eis a nossa jogada, e eis aí o nosso checkmate. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Justiça bloqueia 23,8 milhões de reais de empresas acusadas de fraudar aposentados do INSS. É isso mesmo. A 7ª Vara Federal do Distrito Federal determinou o bloqueio de 23,8 milhões de reais em bens de 2 empresas e seus sócios, envolvidos em um esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. A decisão assinada pela juíza Luciana Raquel Tolentino de Moura atendeu a pedido da Advocacia Geral da União. Foram alvo da medida as empresas Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A. e THJ Consultoria Ltda., além de seus sócios Alexandre Guimarães, Rubens Oliveira Costa e Thaisa Hoffmann Jonasson. Os bloqueios têm como objetivo garantir recursos para o ressarcimento de beneficiários lesados por descontos ilegais em seus contra-cheques, prática revelada por uma série de reportagens publicadas pelo portal Metrópolis desde dezembro de 2023. Lula chama ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos de prática terrorista. Petista deu declarações durante coletiva nesta terça-feira. Olha, sinceramente, eu acho que nem o Bolsonaro, nesses últimos 6 anos, conseguiu colocar tanto medo e virar um pesadelo na cabeça dessa elite política, ditatorial, corrupta, né, que quer sequestrar o Brasil. Nem o Bolsonaro conseguiu fazer isso, quanto o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos últimos meses. O Eduardo Bolsonaro acabou com a paz dessa galera. Eu tenho certeza, eles nem estão dormindo direito mais, estão na base de remédio. O que ele está conseguindo fazer nessas denúncias, né, indo lá fora, denunciando o que está acontecendo aqui no Brasil, essas sanções que estão vindo em direção agora não só a certos ministros do STF, mas em toda a pirâmide hierárquica que seguem as ordens desse ministro, está tirando o sono da galera. Esse daqui surtou na última coletiva de imprensa quando foi perguntado sobre as sanções. E ele tenta evitar falar o nome do Eduardo Bolsonaro, mas você vê que o sangue, ele estava branco antes dessa fala. Na hora que ele começa a falar do Eduardo Bolsonaro, a veia estufa, ele começa a ficar vermelho. Olha isso aqui. Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática... Presta atenção. Viajar para denunciar as ilegalidades e a perseguição política no Brasil virou terrorismo. É exatamente o que o Maduro fala, gente. É exatamente. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. Licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. O cara que fica lambendo as botas do ditador chinês e na mesma coletiva de imprensa fala que vai mandar pessoas da ditadura chinesa para vir para o Brasil para censurar a internet aqui, vem falar que o Eduardo Bolsonaro está lambendo as botas do Trump, porque o Trump vai reagir a uma ação criminosa da Suprema Corte que tentou censurar cidadãos americanos. Gente, isso aqui tem que virar um filme um dia. E de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Tá vendo? Ele não quer falar o nome. A regra do governo é não fale o nome dele. Por quê? Se falar o nome dele, nós vamos criar um outro Bolsonaro. Ele vai ficar mais conhecido, provavelmente o próximo presidente do Brasil. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentir a meu respeito?
Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. A argumentação de todos é que se houve alguma adulteração, ela só poderia acontecer na volta para a presidência, que é o mesmo voto em todo o território nacional, tá? Então não cola essa. Então é preciso que haja um mínimo de bom senso. Se essa gente pensa... Não, bom senso. O Lula falando de bom senso, eu adoro isso aqui. Que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Cara, mas assim, sinceramente, dá certo, né? Porque vocês nunca falaram uma verdade e olha só onde vocês conseguiram chegar. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política, para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país. É uma salada de palavras que não fazem nada, né? Que não querem dizer nada. Está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. Ele adora jogar a palavra democracia, democrática no meio das frases, sem fazer o menor sentido, né? A convivência democrática, como? Indo para a cúpula internacional dos ditadores, recebendo narcotraficante ditador, pegando um país comunista ditadura para determinar como vai ser a regulação das redes sociais no seu país. Isso que é democracia para ele. Ou não conseguindo aprovar um projeto do Congresso que é o da censura, jogando para o STF para eles fazerem isso de forma monocrática. E isso exige que a gente respeite as decisões. Eu, muitas vezes, prejudicado na Suprema Corte, eu dizia, a gente não comenta a decisão da Suprema Corte. Moço, se teve uma coisa que você fez foi xingar essa Suprema Corte acovardada. Os seus deputados e senadores viajaram pelo mundo para denunciar a Suprema Corte, só que tem um detalhe. Você foi condenado, não foi pela Suprema Corte. Você foi condenado na primeira e na segunda instância. A Suprema Corte não tinha como te descondenar naquela época porque as provas eram muitas. Mas eles conseguiram, alguns meses depois, te descondenar, né? Tomou a decisão, eu só posso recorrer para Deus. Eu recorri para a ONU, ganhei, mas a Suprema Corte não aceitou. Vou fazer o quê? Comprar eles, não sei. Eu não vou ficar brigando com a Suprema Corte. Então, se tem um juiz que não faz o que eu quero, sabe, esse cidadão foi indicado pelo presidente da República e indicado e referendado pelo Senado. E todos merecem respeito. Eu não quero saber se foi Dilma, se foi Bolsonaro, se foi Temer, se foi Sarney, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula que indicou. Se ele indicou e passou nas instâncias que tem que passar, ele tem que ser respeitado. Inclusive, ele que tem que legislar, é ele que tem que intimidar, é ele que tem que prender os seus opositores, né? Porque você conseguiu fazer... Lula, a gente tem que tirar o chapéu. Você conseguiu fazer... A CNN Brasil noticiou que o STF se frustra com Itamaraty e lamenta o descaso na crise com os Estados Unidos. Os ministros do Supremo estão decepcionados com a falta de manifestação do Itamaraty sobre as sanções e a questão dos vistos. O STF não sabe o que fazer, o Itamaraty não sabe o que fazer, o governo Lula está aí xingando, reclamando, dizendo que vai fazer alguma coisa, mas não sabe o que fazer. Agora o Lula desesperado, vamos falar sobre isso com o Eduardo Bolsonaro, disparando como um grande nome para a presidência no Brasil. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos antes um cenário, e eu tenho uma formação militar muito forte, né? Nós tínhamos antes um cenário onde nós tínhamos os inimigos extremamente organizados e as nossas linhas em completa desorganização. O que o cérebro aqui está tentando fazer? Colocando as nossas linhas em completa organização e disciplina. Reparem o quanto os noticiários foram dominados pela nossa pauta e o outro lado está em completo caos e desorganização. O que diz a doutrina militar? Pesquisem o que é aproveitamento de êxito. Agora é a hora de, talvez num jargão não militar, empurrar até as bolas porque pica não tem ombro. Se você não está muito familiarizado com o jargão militar, talvez esteja familiarizado com o jargão das ruas do Rio de Janeiro. Eles não sabem o que fazer, não sabem o que acionar, não sabem como responder, estão completamente perdidos. Tudo que tentaram contra mim, agora contra o Eduardo falhou, e eis a nossa jogada, e eis aí o nosso checkmate. O Eduardo disse, o Paulo Figueiredo é o cérebro, mas eu sou o coração. E o Eduardo é, de fato, a pessoa que abre portas, que se dispôs a abrir mão de tudo que tinha no Brasil para fazer esse trabalho.
E, de fato, não dá para deixar de reconhecer o trabalho incansável do Eduardo Bolsonaro pelo Brasil, tanto em termos de resultado, como em termos de renúncias pessoais. Em termos de renúncias pessoais, o Eduardo abriu mão de muita coisa para estar aqui onde ele fazendo isso por vocês. Se não tem a capa da Veja, coloca a capa da Veja aí para mim, por favor, Bruno. Se não tiver, pede para a produção pegar. Nós tivemos vários veículos botando o Eduardo Bolsonaro. Hoje, o UOL coloca, não sei se tem a UOL, o UOL colocando, eu mandei no grupo de pauta também o UOL. Enquanto isso, vocês digam no chat, o que vocês abriram, não fizeram porra nenhuma do que eu pedi, né? Não se tem enquete, está aberta a enquete, eu quero uma enquete aberta. Você acha que Eduardo Bolsonaro deve ser o candidato a presidente da direita? Caso Jair não possa? Cadê? Pedi enquete, não botaram enquete. Hoje a produção está comendo mosca. Respondam você que está no chat, comentem. Acham que Eduardo Bolsonaro deveria ser o candidato a presidente do Brasil? Sim. Não temos enquete. Finalmente, o UOL. Possível, coluna da Letícia Casado, estava na home do UOL. Possível sanção dos Estados Unidos a Moraes fortalece o projeto de Eduardo à presidência. O UOL falando. O UOL. Eu queria a capa da Veja. Botaram a enquete? Botaram, agora. Tem uma enquete no Paulo Figueiredo Show, tem uma enquete. Se você concorda que Eduardo deveria ser presidente ou não. Me mandem aqui, pessoal da produção, como é que está indo o resultado da enquete, porque eu quero saber. Bota a foto da capa da Veja para mim, por favor. Eu publiquei um artigo no X e no canal do Paulo Figueiredo Show, que teve algumas centenas de milhares de visualizações, e eu quero ler aqui para você. Bota a foto do Eduardo Bolsonaro na capa da Veja, por favor, gente. Tá aí. O que eu escrevi? É natural que o Eduardo Bolsonaro esteja se cacifando como o grande líder político deste momento no Brasil. E com isso tenha ganhado dimensão política de presidenciável, tornando-se de forma natural o primeiro da fila caso o pai esteja impedido de concorrer. Isso é importante. Há outros grandes nomes na direita, mas no fim das contas não se trata apenas de pedigree, ou seja, não basta ter o sobrenome Bolsonaro, ou até mesmo o preparo e amadurecimento que eu testemunhei de perto nos últimos anos. Quem entendeu a origem do problema e diagnosticou corretamente a solução foi o Eduardo. Agiu, aliás, na contramão das orientações dos aliados. Houve quem dissesse publicamente que não desejava ajuda dos Estados Unidos. Aqui eu estou me referindo especificamente, por exemplo, ao Nicolas, numa participação no Patrick Bet-David. O Nicolas, que é um grande deputado, figura maravilhosa, promissora, um dos melhores comunicadores que nós temos, diagnosticou o problema errado e a solução de forma equivocada. Quem diagnosticou de forma correta? O Eduardo. Eduardo, no entanto, teve convicção, apesar dos conselhos mal dados, inclusive do Jair, que não queria que o Eduardo viesse para os Estados Unidos. Eduardo teve convicção. Mais do que isso, esteve disposto a se sacrificar pessoalmente, se exilando, abrindo mão do próprio mandato e de todos os benefícios. Tudo isso para tentar algo que todos diziam ser impossível, reconhecendo, inclusive, a improbabilidade de sucesso em uma tarefa jamais tentada. Estava e está disposto a talvez nunca mais voltar à própria pátria e abrir mão de uma eleição certa para o Senado. Aguentou a chacota e o escárnio, inclusive dos aliados, pelas costas, de cabeça erguida. Vieram os primeiros resultados e nos próximos dias virão outros. Essa é a jornada do herói. Carl Jung chamou isso de um arquétipo profundo, inscrito no inconsciente coletivo. O herói é aquele que sente o chamado, atravessa o limiar,
mergulha no caos e no desconhecido, enfrenta provações que o transformam, encontra aliados e mentores, e então encara o dragão. O dragão pode ser o sistema, o Leviatã, o tirano, o impossível. O dragão pode ser até calvo. É uma luta que exige coragem, fé e renúncia, mas somente quem entra na caverna escura, onde todos têm medo de entrar, tem a chance de encontrar o tesouro. Joseph Campbell detalhou isso melhor do que ninguém. O herói não é o mais forte, nem o mais popular. É o que está disposto a atravessar a dor, o exílio, a dúvida e seguir, mesmo sem garantias. Quem vence o dragão é o herói. E quem não entrou na caverna não recebe nada. Não importa quantos seguidores tenha, quantos likes consiga. A recompensa, o tesouro, a princesa, a redenção, só é dada a quem foi até o fim. E é assim em todos os mitos, religiões, histórias e civilizações. A Globo e o sistema perceberam isso, instintivamente. Por isso saíram do escárnio e da perseguição para agora o silêncio. Pararam de falar do Eduardo. Perceberam que estavam dando a ele uma dimensão épica, quase mítica, devida. Seus comentaristas agora fazem contorcionismo para minimizar o seu papel. Tudo virou obra agora das Big Tech. O problema é que parte da própria direita também entendeu o que está acontecendo e, por ciúmes ou cálculo político, tenta diminuir, fingir que não viu. E repetem as mesmas coisas ditas pela esquerda. É meio patético, mas previsível. A política exige estômago, e por isso que eu quero distância. Ver amigo, pessoas que admiro, os políticos e líderes promissores e competentes, evitando dar os louros a quem merece por pura mesquinharia, é enojante. E é enojante a palavra que eu uso aqui. Eu mandei uma mensagem não respondida, já tinha mandado uma, mandei outra, uma mensagem não respondida, de novo, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Nicolas, porque não há explicação sobre o silêncio dele sobre essa matéria. O secretário de Estado dos Estados Unidos falando, desse anúncio do Departamento de Estado sobre restrição de visto, e nada. Tudo bem, você estava errado a respeito de que não ajuda, não devia ser pedido ajuda dos Estados Unidos. Tantos outros, vocês acharam que não ia dar em nada, vocês erraram, faz parte, eu também já errei. Mas ver o silêncio diante do sacrifício alheio, enojante. Enojante. Felizmente, é inútil. O arquétipo do herói é irresistível para as massas e mais forte do que qualquer narrativa fabricada. Os autores do que está vindo à tona não poderão ser apagados. Para os menos distraídos, por exemplo, quem assiste o Paulo Figueiredo Show, já está claro. Por enquanto, Brasília já está chacoalhada, mas esse é só o começo. E não tem a ver apenas com o julgamento de Jair Bolsonaro. A luta nunca foi por isso. Eu sei, eu estou na trincheira, ombro a ombro, e oro por duas coisas. Pela união entre os que amam a liberdade, com o reconhecimento do herói que mais fez por ela, e para que o outro lado tenha bom senso. Porque se não tiver, talvez seja inevitável. Teremos que queimar a floresta inteira para pegar o bandido de Burma. E PGR deve pedir prisão preventiva de Carla Zambelli, que já está bem longe do Brasil. A Procuradoria-Geral da República estuda solicitar ao Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, que anunciou publicamente ter deixado o Brasil. A decisão está sendo analisada por assessores do Procurador-Geral Paulo Gonet, que vê em a atitude da parlamentar o indício de possível tentativa de evasão do cumprimento da pena de 10 anos a que foi condenada pela Suprema Corte. Notícias aqui estão que a Procuradoria anunciou que vai pedir a sua prisão preventiva. Você pretende tomar alguma medida em relação a isso? Existe a possibilidade da... Eu confesso que eu não parei para estudar a matéria, mas em tese, prisão de deputado precisa ser autorizada pela Câmara, certo? Existe alguma expectativa a respeito desse assunto? Existe alguma expectativa da Câmara fazer com o seu processo algo similar com o que fez com o processo do Alexandre Ramagem, alguma coisa do tipo? Te agradeço a pergunta, Paulo. O que acontece? No meu caso, a STF até segunda-feira passada não tinha avisado a Câmara que tinha um processo contra mim. Então... Que beleza. Então, a partir de segunda-feira passada, abriu um prazo de 45 dias para que a gente possa pedir o mesmo que o Ramagem fez. Na segunda-feira passada, o STF notificou a Câmara de que existe um processo penal contra mim. Até então não tinha sido notificada.
Então, abre-se um período de 45 dias para nós pedirmos a suspensão da ação penal, que é o mesmo caso do Ramagem. O caso dele era diferente em 2 motivos. Ele está ainda na fase de instrução, né, ele acabou de virar réu, e o outro caso é que ele não era deputado na época dos fatos, que não existem, né, os fatos fictícios da cabeça do Alexandre de Moraes. E então, eu já era deputada na época dos fatos, né, janeiro, e já tinha sido diplomada, só que o meu caso já está na condenação. Então, a Câmara, ela tem sim o poder de fazer essa questão de suspender a ação penal, então fica com o tempo parado. Se o STF aceitar essa tese, porque também pode acontecer de ser legal, ser correto, ser votado, e o STF simplesmente dizer não, porque a gente não está vivendo uma democracia mais, o STF é uma ditadura. Então, certo. Na ditadura, o ditador ele pode decidir o que ele quiser, né? Na cabeça do Alexandre de Moraes, ele pode decidir que não vai aceitar uma decisão do Congresso. Eu acho que o Congresso, para ser altivo, independente de decidir contra ou a favor de mim, deveria votar. Então, pode até decidir contra, mas tem que colocar no plenário. Uma outra coisa que o Congresso pode votar e deveria votar é a questão da perda de mandato e da prisão. Se eles emitirem uma prisão preventiva contra mim, eu acho que mesmo não sendo presa, o Hugo Mota deveria colocar isso no plenário também. Certo. Vamos ver se a Câmara aceita uma prisão preventiva dela. Porque é o seguinte, se eu tivesse a tranquilidade de que a Câmara ia fazer né, o papel como fez com o Ramagem e o STF fosse aceitar, eu teria ficado no Brasil, porque eu tenho tranquilidade em relação aos meus colegas, porque eu acho que a Câmara agora aprendeu. Você viu a votação expressiva que deu a questão dos 310 votos a favor do Ramagem. Então, sim, eu teria ficado. Que, além de não contar com a Câmara 100%, porque eu não sei se vai ser colocado em votação, eu não sei se o STF vai obedecer uma ordem constitucional, porque tudo eles tornam inconstitucional e pronto. Então, eu poderia sim ficar lá, eu poderia acreditar ainda em tudo isso, mas a questão é que eu vou colocar minha vida, vou apostar minha vida nisso? De que eles vão fazer o que é certo? Eu não consigo acreditar que eles vão fazer o que é certo. E não digo do Hugo Mota, porque o Hugo Mota eu acho que é uma pessoa até corajosa. Eu acho que ele teria condições de colocar, sim, assim como ele colocou aumento de deputados, aumento do número de deputados. Ele falou, ó, eu não posso decidir isso, quem vai decidir é a Câmara. E a maioria decidiu que vai aumentar o número de deputados, mesmo eu votando contra. Então, deixaria a Câmara de decidir. Mas eu, em relação à PGR, eu acho que nem essa votação na Câmara eles deixariam, porque eu não fui presa de fato. E se eu fosse presa, eu acho que eles não aceitariam, porque eu estou condenada. O Alexandre de Moraes, eu soube de pessoas dentro do gabinete dele que ele não quer me dar... porque o que ele teria que fazer agora? Ele teria que soltar o acórdão e intimar meu advogado. Ele não quer fazer isso. Ele quer simplesmente transitar em julgado o caso e não me dar a oportunidade de informação. É que agora, como eu saí, pode ser que ele volte atrás nesse sentido, entendeu, Paulo?